você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Aqui, as sombras sussurram histórias esquecidas, monstros perdidos no tempo e mistérios que desafiam a lógica. Agora, respire fundo, feche os olhos por um instante. Você está prestes a ouvir os sussurros do medo. Dizem que o oceano guarda segredos que jamais deveriam emergir. Há criaturas tão antigas quanto o próprio tempo, seres que dormem nas profundezas, esperando o momento certo para despertar. Entre todas as lendas marítimas, uma se ergue com tentáculos envoltos em sal e sangue: o Kraken. Imagine uma criatura colossal, com braços que poderiam envolver um navio inteiro, esmagando madeira como se fosse papel. Seus olhos, profundos e inumanos, fitam os marinheiros com uma consciência quase diabólica. O Kraken não ataca por fome, ele ataca por domínio, para lembrar aos homens quem realmente reina sob as águas. A primeira menção registrada ao Kraken data de manuscritos noruegueses do século XIII, nos quais ele é descrito como um monstro que vive ao largo da costa da Noruega e da Islândia. Mas há quem diga que os vikings já conheciam essa entidade muito antes e que evitavam determinadas rotas marítimas por temor do despertar da fera. O naturalista sueco Carl Linnaeus, o pai da taxonomia moderna, chegou a incluir o Kraken em uma das edições iniciais de sua classificação científica dos seres vivos, antes de removê-lo nas edições posteriores. O fato curioso? Ele o listou como uma criatura real, o que fez com que muitos estudiosos da época reconsiderassem o que sabiam sobre os mares. Ao longo dos séculos, muitos marinheiros relataram ataques de criaturas gigantes. Em 1752, um diário de bordo de um navio mercante dinamarquês descreve uma sombra colossal emergindo abaixo do casco, fazendo com que o mar se agitasse violentamente. O capitão, um homem descrente, anotou com a mão trêmula que a criatura não era feita de carne, mas de noite líquida. Outra história pouco conhecida envolve o desaparecimento de uma frota pesqueira no norte da Escócia. Em 1810, apenas um barco voltou, e os sobreviventes, marcados pelo horror, sussurravam a mesma frase: braços saíram do fundo e levaram todos. Há uma teoria fascinante e perturbadora de que o Kraken não é apenas um monstro, mas uma manifestação, um arquétipo das profundezas. Quando muitos navios desaparecem em uma mesma área, quando há guerras no mar ou perturbações no equilíbrio das marés, ele desperta. Exploradores ocultistas do século XIX relataram encontros com entidades astronômicas aquáticas, afirmando que o Kraken seria um guardião entre dimensões, um tipo de sentinela que emerge quando algo do abismo precisa ser mantido preso. Para eles, o Kraken não é um monstro, mas o cadeado. E é aqui que entram os piratas. Muitos documentos e mapas ocultos relatam que o Kraken era temido entre corsários e bucaneiros do século XVIII. Em uma carta encontrada nos escombros de uma caverna em Tortuga, um capitão pirata chamado Elias Crow escreveu: não é o ouro dos reis que temo, é a besta do silêncio, aquela que ronda quando os sinos não tocam e o mar está liso demais. Pirataria e ocultismo muitas vezes andavam de mãos dadas. Alguns piratas realizavam rituais pagãos para acalmar os mares antes das travessias. Outros carregavam símbolos gravados em ossos de baleia, talismãs supostamente capazes de afugentar o Kraken. Em alguns casos, há relatos de sacrifícios feitos à criatura, presos de navios capturados, jogados ao mar como oferenda. Mas nem todos temiam o Kraken. Alguns o reverenciavam como uma divindade. Em um grimório marinho apreendido por um navio britânico em 1799, há instruções para invocar a grande boca do Oceano Profundo em troca de proteção contra tempestades e perseguições da Marinha Real. Será que o Kraken seria então parte de um pacto ancestral entre homens e monstros? Há um trecho curioso em um diário português de 1534 que descreve uma fera molhada que guiava navios por passagens ocultas entre recifes, em troca de um preço silencioso. No século XX, o mito do Kraken ganhou força após o aparecimento de lulas gigantes nos oceanos Pacífico e Atlântico. Animais com mais de 13 metros de comprimento foram encontrados em redes de pesca. Seus olhos eram do tamanho de pratos e seus tentáculos tinham ventosas com bordas serrilhadas, capazes de arrancar pedaços de madeira de cascos. Se essas lulas existem, por que não um Kraken ainda maior? Um ponto assustador é que, mesmo com toda a tecnologia atual, mais de 80% do fundo oceânico continua inexplorado. Ou seja, praticamente todo o território do Kraken ainda é um mistério. E se ele não está dormindo, e sim nos observando? Há uma gravação captada em 1997 pela NOAA, a Administração Oceânica dos Estados Unidos, que ficou conhecida como The Bloop, um som extremamente potente, vindo das profundezas do Pacífico Sul. Apesar de cientistas tentarem explicá-lo como um fenômeno natural, há quem diga
diga que foi o rugido de algo imensamente grande se movendo pelas águas. Nos últimos anos, diversas embarcações de pesca desapareceram no mar de Barents. Autoridades alegam causas naturais, mas pescadores locais juram que há algo ali, algo antigo. Eles se recusam a lançar redes em determinadas áreas. Chamam aquilo de a zona do silêncio, quando os motores desligam sozinhos, quando a bússola gira sem rumo. Mas o Kraken não é apenas um ser físico. Ele é símbolo, representa o medo do que não se vê, a ameaça que cresce à medida que nos afastamos do continente. Ele é o aviso de que há limites para a exploração humana, que há portas que jamais deveriam ser abertas. E o que aconteceria se algum dia um submarino explorasse fundo demais? Alguns teóricos acreditam que o desaparecimento de certas sondas oceânicas em expedições secretas tenha ligação com o Kraken, ou com o que o Kraken protege. Cientistas da Marinha Russa, em documentos vazados, relataram o avistamento de tentáculos não identificados em águas profundas próximas ao Círculo Polar Ártico. Esses documentos foram classificados como delírio por autoridades, mas as gravações desapareceram pouco depois. Talvez o Kraken não esteja sozinho. E se existirem vários guardiões adormecidos espalhados pelos grandes abismos oceânicos, sentinelas daquilo que está selado, enterrado sob camadas de silêncio e pressão? Um deles pode morar sob o Pacífico, outro no Ártico, outro sob o Triângulo das Bermudas. E quem sabe, quando o homem ousar atravessar a última fronteira submersa, eles acordem, não para atacar, mas para impedir. O Kraken é o sussurro do mar, a lembrança de que existem forças maiores, mais antigas e mais sombrias do que podemos compreender. Continue com a gente nos Sussurros do Medo. Inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe essa história com quem tem coragem de navegar em águas escuras. Em breve, vamos falar sobre os piratas mais sombrios da história e suas ligações com o oculto, pactos, maldições e monstros do mar. Você não vai querer perder. Até lá, mantenha-se em silêncio e ouça os sussurros do mar.